Alvorada, bem-vindos a mais um episódio do Mercados e Empresas. Eu sou o Rui Queiroz e hoje vou falar do bicho-papão que vai aparecendo constantemente. Nós no Mercados temos vários bichos-papões que vão ser o fim do mundo. Mas há um que de vez em quando aparece, que são as leis antitrust. E as leis antitrust são leis que são colocadas ou impostas a empresas pela sua dimensão, ou porque estão a atuar, ou porque têm produtos que são concorrentes dentro dela própria, ou são monopolistas no mercado, e os Estados às vezes não gostam muito disso, sofrem muitas pressões por parte de quem tem interesse em que uma lei antitrust seja colocada, mas vamos ver quais são as consequências de uma lei antitrust. Nos Estados Unidos, a lei antitrust pode dar uma multa até 10% da receita, que é considerável. Pode dar uma compensação aos concorrentes. Nós, por exemplo, vimos isso com os browsers, não é? A Microsoft teve que pôr uma opção, não foi uma compensação pecuniária, mas teve que pôr uma opção no Windows para qual é o browser que queremos usar, que é para toda a gente não usar o Internet Explorer por definição. Ou então, a mais grave, mas é aquela que eu acho mais interessante para nós que somos investidores, ou mesmo para quem faz trading, é dividir a empresa. Esse é que é sempre o grande bicho-papão que é colocado online, é colocado no Twitter da vida, nos telejornais, as empresas vão ser divididas, vai ser o fim do mundo, os acionistas vão perder e vão para... É uma desgraça. Pode não ser bem assim. Em primeiro lugar, vamos só ter com o dividir empresas. Quando nós dividimos uma empresa, ou seja, quando o Estado define que vai dividir a empresa, o que é que vai trazer? Duas coisas traz de caras. Incerteza, não é? Porque não se sabe o que é que vai acontecer. E traz custos, porque uma divisão tem custos. Portanto, nós estamos a falar de uma empresa, cá em Portugal tivemos o último exemplo, ou pelo menos um exemplo grande, foi a Portugal Telecom, que foi dividida entre a Mel e a nós, que na altura chamava-se a Zone. Qual foi a grande questão que deu aso a isso? Foi que a Portugal Telecom tinha rede de fibra com a Mel, ou com o que passou a ser a Mel, que na altura se chamava Portugal Telecom, acho que eu, não tinha outro produto, e a TV Cabo, que passou a ser Zone na altura, que tinha uma rede de coaxial, portanto de TV Cabo, basicamente. E estas duas tecnologias são concorrentes entre elas. E o Estado decidiu que, ou o Estado, ou a Comissão do Antitrust, decidiu que isto não podia estar na mesma empresa. Tem que ser dividido para criar concorrência, para fazer uma série de coisas. E nessa divisão, obviamente, vai trazer incerteza. Nós não sabemos o que é que vai acontecer. E vai trazer custos, porque, obviamente, a Portugal Telecom tinha juntas duas coisas. Tinha aqui muitas economias de escala em ter estas duas tecnologias juntas, ou poderia ter, na realidade não sei se tinha, não sei se estava a ser bem gerida, não faço ideia, mas eventualmente poderia ter. Dividindo, não vai ter essas economias de escala, vai haver esses custos, vai haver custos de adaptação, custos de criação de novas empresas, enfim, é uma chatice, que vai fazer com que, o que é que vai acontecer, antes disso, o que é que vai acontecer? Nós temos uma cotação, por exemplo, da Portugal Telecom, havia a cotação da Portugal Telecom, que era 10, vamos supor. Quando é dividida a empresa, é feita uma avaliação de cada uma das novas empresas e uma empresa passa a valer, e nós, o acionista que tem uma ação, mas porque eu só tinha uma ação da Portugal Telecom, valia 10. Quando é dividido, passo a ter, vamos imaginar que é tudo igual, não é? Passa a ter uma ação desta empresa e uma ação desta empresa. Vamos supor que era assim, ok? Normalmente não é tão simples, mas para simplificar, passa a ter uma ação de cada uma das empresas. E para simplificar ainda mais, vamos imaginar que as duas divididas valem o mesmo que ela junta. Portanto, esta valia 6 e esta valia 4. Portanto, eu tinha aqui uma ação de 6, outra de 4. Para o acionista tinha sido igual. Claro que no mundo real não é assim que acontece. Há enormes oscilações e uma coisa que acontece normalmente logo é que o preço afunda. O preço vai afundar, a incerteza, como há incerteza, o preço afunda. E nesse momento pode haver um momento de compra interessante, que é
o momento antes da empresa se dividir, e vou dar 2 exemplos que podem acontecer a qualquer momento e que estão a ser cogitados, ou estão já há muitos anos a ser cogitados, que é a Amazon e a Google. São 2 empresas gigantes que são monopolistas em algumas das áreas que operam, principalmente a Google na parte dos motores de busca. Enfim, são empresas gigantes e fala-se sempre que podem ser divididas. Ao ser divididas, o que eu acho que vai acontecer logo vão descer o valor da ação da Google, vai descer. O valor da ação da Amazon vai descer. Se começa a haver esses rumores e se depois, o dia em que existe mesmo, vai descer. Porquê? Porque não se sabe como é que depois vai ser a divisão, vai haver muita incerteza, etc, etc, etc. Essa divisão, quando nós dividimos a empresa, no longo prazo, poderá, ou eu acredito que, no caso destas 2 empresas, vai trazer valor para os seus acionistas. Ou seja, apesar de no curto prazo a ação poder descer, eu acho que no longo prazo, as ações que tivermos das empresas que forem criadas, que não sei o que é que pode acontecer, podem subir mais todas, portanto, elas separadas do que em conjunto. Porquê? Porque pode haver uma melhor governança corporativa. Ou seja, a divisão de uma empresa em várias empresas torna as empresas mais pequenas. E empresas mais pequenas normalmente são mais ágeis, são mais rápidas e podem atuar muito mais facilmente nos mercados onde estão a operar. E como estas 2 empresas são tecnológicas de ponta, eu acredito que as empresas pequenas que vão sair, se isto acontecer, vão ser muito ágeis, muito móveis, muito mais do que são hoje. E hoje estas 2 empresas já são, comparadas com outras empresas, já são muito ágeis e muito móveis. Portanto, vão ser ainda mais, vão passar a ser quase startups, vão passar a ser empresas pequenas que sabem exatamente o que é que vão fazer, têm uma estratégia e conseguem chegar onde querem chegar muito mais rapidamente. Vai haver mais concorrência, é verdade. Portanto, se hoje temos a Google, que por exemplo, no exemplo da Google, que domina tudo, se nós começarmos a dividir a Google, vai haver oportunidade para outras empresas pequenas entrarem em concorrência hoje com a Google, que hoje com a Google não conseguiam, não é? E, portanto, empresas mais pequenas conseguem competir se calhar com uma parte da Google pequena do que com uma Google gigante. E isso vai ser interessante, principalmente para os consumidores, obviamente, mas eu acho que vai ser muito interessante para os acionistas da empresa que ganhar isto, porque esta empresa que vai sair da Google vai ter que competir com estas outras empresas, vai ter que se ficar mais pequena, ficar muito mais aprumada, muito mais... vai ter que sofrer alterações que, na minha opinião, dado o histórico que tem para trás, dado vou dizer o arcabouço, que é uma palavra esquisita, que tem, eu acho que mais facilmente, mesmo pequenas, vão conseguir competir com estas e vão se adaptar rapidamente e vão baixar os custos. Eu diria que, havendo esta lei antitrust se dividir, no caso destas 2 empresas, a Google e a Amazon, eu acho que vai ser, no longo prazo, muito bom para os acionistas e no curto prazo pode haver uma oportunidade de, quando o preço descer, nós conseguirmos comprar mais barato. Como é que eu vejo que podem ser divididas estas 2 empresas? É difícil, não estou na cabeça dos reguladores, não faço ideia, mas posso ver que a Amazon tem a sua loja online, não é? Toda a gente conhece, foi daí que a Amazon começou. Tem a sua nuvem, o AWS, que é gigante dentro da Amazon, e tem o seu Amazon Video, etc. O Amazon Video compete com os Netflix, compete com o Disney Plus, compete com uma série de coisas, com o HBO. A nuvem tem outros competidores, mas eu vejo que eles podem dividir estas 3 partes. Estas 3 partes, pode haver mais, mas eu acho que estas 3 partes podem ser divididas. E interessante também é que neste processo de divisão, estas grandes empresas também têm dentro delas zonas em que estão a perder dinheiro, em que são investimentos. E eles podem descartar isso. E se descartarem estes investimentos, alguns deles, aqueles que eles não têm uma tese tão forte, e se calhar alguns deles também não eram bons, e as empresas se calhar ficam mais fortes, mais aprumadas, para usar a mesma expressão de há bocadinho. Na Google, o que é que eu vejo como possa ser dividido? Um motor de busca, a Google ter um motor de busca, e depois tem publicidade que está agregado.
e eles podem dividir entre o motor de busca e a publicidade. Enfim, pode haver aqui alguma zona de trabalho em que possa ser dividida em duas empresas, e passa a haver uma publicidade no Google diferente, com mais competidores dentro do Google. Enfim, não sei o que é que os reguladores podem pensar. Temos o Android, e o Android claramente acho que vai ser posto de parte da Google, acho que claramente vai ser dividido. Se houver esta lei antitrust da PAG contra a Google, e se eles decidirem dividir. E a última parte que eu vi aqui é a nuvem, não é? A nuvem também provavelmente vai ser tirada. E vai criar uma Google, ou várias Googles pequeninas, e eu acho que muito ágeis e com grande interesse para todos nós que queremos investir. Este foi o meu episódio sobre este tema, este monstrinho das leis antitrust. Espero ter desconstruído aqui um bocado esta ideia de que quando se dividir a empresa é mau. Eu acho que não vai ser, acho que vai ser bom, acho que no curto prazo pode haver uma oportunidade. Quero que me digam se concordam, se não concordam, se discordam, o que é que discordam. E espero ver-vos, quem ainda não é membro da comunidade, dentro da nossa comunidade, que tem acesso a muitos vídeos que eu vou fazendo. Nem todos os vídeos que eu faço estão 100% aqui no YouTube. Alguns estão na comunidade. E também acesso às nossas conversas que temos no Discord sobre estes temas e outros temas, e a todas as novidades que vamos tendo. Portanto, são 52€ por ano, também não é muito dinheiro. Espero que ver-vos por lá, e digam qualquer coisa. Até já.